Janeiro de 1856. Uma escrava grávida foi amarrada ao pelourinho para receber 20 chibatadas. O feitor levantou o chicote, mas antes do primeiro golpe cair, ela disse algo que fez todos paralisarem. Não foi um grito. Não foi uma súplica. Foram 7 palavras que mudaram tudo naquela fazenda. Palavras tão poderosas que a senhora da casa empalideceu. O padre caiu de joelhos. E 50 pessoas testemunharam o impossível acontecer. Ela sabia de um segredo. Um segredo sobre um assassinato que todos pensavam estar enterrado há 5 anos. E o que ela revelou antes daquele chicote cair vai te deixar sem palavras. Esta é a história real de Joana, a mulher que venceu com verdade, não com violência. Se essa história te impactou tanto quanto impactou a mim quando descobri, eu preciso saber. Comenta agora de qual cidade você está assistindo. Quero ver quantas cidades do Brasil estão conhecendo essa história incrível de coragem e resistência. Brasileiro. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho agora. Por quê? Porque eu tenho dezenas de histórias reais assim. Histórias que a escola não conta. Histórias que vão te emocionar, te fazer pensar e te deixar orgulhoso da resistência do nosso povo. Ativa o sininho para não perder a próxima história, porque semana que vem eu vou contar sobre a parteira que era líder de uma rede secreta de libertação, e o que descobriram em sua casa vai te chocar. Vamos juntos resgatar essas histórias. Comenta aí. Qual foi o momento que mais te impactou? O segredo do assassinato? A coragem de Joana? Ou o final? O sol escaldante de janeiro de 1856 caía sobre a fazenda Vale do Café quando Joana foi arrastada para o pelourinho. Seus pulsos sangravam nas cordas ásperas, sua barriga de 8 meses pressionada contra o tronco de madeira manchado pelo sangue de tantos outros. 50 escravizados foram obrigados a assistir, arrancados do trabalho nos campos, enquanto a sinhá Clara apontava o dedo acusador com fúria aristocrática. Esta negra ousou ensinar minha filha a ler. Contaminou a mente de uma menina de família com ideias perigosas. Encheu a cabeça de Ana com histórias de igualdade e liberdade. Sua voz ecoava pela fazenda como sentença de morte. O crime? Joana alfabetizara a pequena Ana, de apenas 7 anos, que a implorava todos os dias por histórias e letras, por um mundo além dos muros da fazenda. O feitor Damião, um homem brutal de cicatrizes no rosto, sorria enquanto preparava o chicote novo. Ele havia prometido a sinhá que daria uma lição inesquecível. 20 chibatadas em uma mulher grávida. Era crueldade mesmo para os padrões daqueles tempos sombrios. Mas a sinhá Clara não se importava. Seu ódio por Joana ia além da alfabetização. Tudo começara 6 meses antes, numa manhã de julho, quando Ana descobriu Joana lendo a Bíblia escondida atrás da casa grande. A menina ficou paralisada de surpresa. Você sabe ler. Sussurrou, com olhos arregalados. Joana tentou esconder o livro, apavorada, mas Ana segurou sua mão. Por favor, me ensina. Minha mãe diz que meninas não precisam estudar, que é perda de tempo. Mas eu quero aprender. A mãe de Joana, antes de morrer açoitada 3 anos atrás, lhe ensinara às escondidas usando uma Bíblia roubada da capela. Conhecimento é a única coisa que não podem nos tirar, minha filha. Mesmo que nos marquem com ferro, mesmo que nos acorrentem, nossa mente permanece livre se soubermos ler. Aquelas palavras ecoavam no coração de Joana todos os dias. Ana ficou fascinada e começou a seguir Joana até a senzala, trazendo livros escondidos sob o vestido. Entre elas nasceu algo raro e perigoso, uma amizade genuína que ignorava as correntes sociais que a separavam. Joana ensinava letras desenhadas na terra com gravetos, números contados com pedrinhas, histórias de reis africanos e rainhas guerreiras que os livros brancos nunca mencionavam. Por que você é escrava, Joana? Ana perguntou certa vez, sua inocência cortando como lâmina. Você é mais inteligente que meu pai, mais gentil que minha mãe. Por quê? Joana não soube responder. Como explicar a uma criança de 7 anos a maldade institucionalizada, o racismo estrutural, a ganância que transformava seres humanos em propriedade? Foi o padre Inácio quem as denunciou, motivado por inveja e medo.
Ele vira Ana escrevendo seu próprio nome com caligrafia perfeita, recitando versículos bíblicos em latim que ele próprio não dominava. A menina, ingênua e orgulhosa, confessou tudo: foi Joana quem me ensinou. Ela é muito inteligente, padre. Sabe até coisas que o senhor não sabe. O padre sentiu seu poder ameaçado. Uma escrava mais instruída que ele? Impossível. Inaceitável. Ele foi direto a Sinhá Clara com a denúncia, envolto em falsa indignação moral. Senhora, sua filha está sendo corrompida por ideias perigosas. Essa escrava precisa ser contida antes que espalhe rebeldia pela fazenda inteira. A Sinhá Clara sentiu o sangue gelar, mas não apenas pela alfabetização. Joana estava grávida de 8 meses do filho do senhor Joaquim, fruto de violência que todos fingiam não ver, que acontecerá numa noite de colheita quando ele voltará bêbado. Era o terceiro filho bastardo que Joaquim gerara com escravas, mas esse seria diferente. Joana era inteligente demais, falava demais, sonhava demais. Uma ameaça. 20 chibatadas, a Sinhá ordenou com voz gélida. E se ela perder o bastardo, melhor ainda. Um problema a menos. No escritório forrado de mogno, o senhor Joaquim Almeida hesitou pela primeira vez em anos. Sua consciência, há muito adormecida pela cachaça e pelo poder, despertou por um breve momento. Clara, ela está grávida. É meu? É uma criança inocente dentro dela. Sua voz carregava a culpa mal disfarçada. A esposa se virou como víbora prestes a atacar, seus olhos faiscando ódio puro. Exatamente por isso. Quer que o bastardo nasça esperto, lendo, questionando sua posição. Quer mais um mulato letrado andando por aí, lembrando todo mundo das suas fraquezas. Ela cuspiu a última palavra com veneno. Ela precisa ser exemplo. Precisa aprender seu lugar. 20 chibatadas. Agora. O feitor Damião sorriu cruamente, pegando o chicote novo de couro trançado, ainda não batizado em sangue humano. Ele gostava de sua profissão, sentia prazer no sofrimento alheio. Vai ser uma festa, patrão. Pode deixar comigo. Joana foi arrastada pelos capangas enquanto Ana gritava da janela de seu quarto, batendo nos vidros com punhos pequenos. Não. Mãe, por favor. Foi eu quem pediu. Castiga a mim, não a ela. Mas suas lágrimas e súplicas eram invisíveis aos olhos endurecidos dos adultos. Joana caminhava de cabeça erguida apesar das mãos amarradas e dos empurrões brutais, cada passo uma declaração silenciosa de dignidade. Seus olhos percorriam os rostos conhecidos na multidão forçada a assistir: tio Benedito, que lhe ensinara a plantar e colher café. Maria Flor, que a ajudara quando os enjoos da gravidez a derrubavam no campo. João Carpinteiro, pai de seu primeiro bebê, vendido para o sul quando a criança tinha apenas 3 meses. Todos choravam em silêncio, impotentes diante da máquina de opressão. Alguns desviavam os olhos, incapazes de suportar mais uma cena de horror. Outros mantinham o olhar fixo, testemunhas silenciosas de mais uma injustiça. Mas nos olhos de Joana não havia lágrimas. Havia algo diferente. Algo que fez até o feitor hesitar por um segundo, uma determinação feroz, uma certeza inabalável de quem guardava segredos poderosos. Ela pensou em sua mãe, em como fora forte até o último suspiro. Pensou no bebê se mexendo dentro dela, reagindo ao medo que seu coração bombeava. Pensou em todas as palavras que aprenderá, em todos os livros que lera às escondidas nas madrugadas quando limpava a casa grande. Conhecimento era poder. E ela estava prestes a usar esse poder. Amarrada ao pelourinho, Joana sentiu o bebê chutar forte dentro dela, como se protestasse contra a injustiça, como se dissesse para a mãe lutar. O feitor Damião cuspiu no chão, levantou o chicote acima da cabeça, o couro estalando no ar como trovão sinistro. A multidão prendeu a respiração coletivamente. Foi então que Joana virou a cabeça, seus olhos encontrando diretamente os da Sinhá Clara na varanda, e falou. Sua voz saiu clara e firme, cortando o silêncio mortal como lâmina afiada. Antes do primeiro golpe, eu tenho algo a dizer. E todos aqui precisam ouvir, cada escravizado, cada capanga, o senhor Joaquim,
o padre Inácio, e especialmente a senhora Clara. O feitor parou no meio do movimento, confuso e irritado. Escravas não falavam. Não ousavam. Não tinham voz nem vez. Mas havia algo na voz de Joana, uma autoridade inexplicável, que fez até a sinhá Clara abrir a boca surpresa e calar imediatamente. Era como se os papéis se invertessem naquele momento. A escrava amarrada comandando a atenção de todos os senhores. Pode falar, negra, o feitor rosnou. Mas serão 25 chibatadas em vez de 20 por sua insolência. Joana sorriu tristemente. Não haverá nenhuma chibatada hoje. E vou te explicar por quê. Eu li seus livros, sinhá. Cada um deles. Joana respirou fundo, sentindo o poder das palavras que estava prestes a liberar. Li cada carta particular, cada documento escondido no escritório quando limpava as madrugadas enquanto todos dormiam. Li os livros de contabilidade, os contratos, as correspondências que a senhora achava que ninguém jamais veria. A multidão prendeu a respiração. Até os pássaros pareceram silenciar. A sinhá Clara ficou pálida como cera derretida, suas mãos agarrando a balaustrada da varanda. Sei que esta fazenda está falida. Sei das dívidas astronômicas com o barão de Mauá que vencem em 3 meses. Sei que o senhor Joaquim perdeu 50 contos de réis no jogo no Rio de Janeiro. Sei dos empréstimos usurários que fizeram com agiotas. Joana fez uma pausa, deixando cada palavra penetrar. E sei de algo muito mais grave. Sei quem realmente matou o antigo senhor desta fazenda há 5 anos. O senhor Antônio não morreu de febre amarela como disseram a todos. O silêncio era tão profundo que o coração de cada pessoa presente parecia ecoar no ar. Até o vento parou de soprar, como se a própria natureza esperasse pela revelação. Eu estava limpando o quarto naquela noite de setembro de 1851. A senhora pensou que não havia ninguém, mas eu estava atrás das cortinas, encerrando minhas tarefas. A voz de Joana era firme, cada palavra uma pedra atirada num lago de mentiras. Vi o chá envenenado. Vi quem preparou com beladona roubada do boticário. Vi quem entregou aquela xícara ao senhor Antônio enquanto ele tossia, fraco e confiante. A sinhá Clara cambaleou, precisando se apoiar na coluna. Você está mentindo, gritou, mas sua voz traía o desespero. E guardei a carta que ele escrevia antes de morrer. A carta que a senhora arrancou de suas mãos e queimou na lareira. Ou melhor, que a senhora pensou ter queimado. Joana deixou um sorriso triste escapar. Mas havia um rascunho. Estava caído atrás da escrivaninha. Eu o peguei. Eu o li. E guardei muito bem. O que dizia essa carta? O senhor Joaquim desceu da varanda, seu rosto uma máscara de confusão e raiva crescente. Pela primeira vez em 5 anos de casamento, ele olhava para sua esposa com suspeita. Dizia que o senhor Antônio, movido pelo remorso no leito do que pensava ser sua morte natural, decidirá alforriar metade dos escravizados da fazenda e dar terras para plantarem. Dizia que havia pecado durante toda a vida e queria morrer em paz. A carta estava endereçada ao juiz de Vassouras, mas nunca foi enviada. Porque o senhor Antônio nunca terminou de escrevê-la. O veneno agiu rápido. O feitor Damião largou o chicote no chão com um baque surdo. Até ele entendia que aquilo era maior que uma simples punição. Era um julgamento público, mas com os papéis invertidos. A sinhá Clara desceu as escadas da casa grande como furacão, seu vestido de seda roçando os degraus. Você está mentindo. Está blefando desesperada para salvar sua pele miserável. Mas sua voz tremia como folha ao vento, traindo o terror que sentia. Onde estaria essa suposta carta? Você não tem nada. Joana ergueu o queixo, seus olhos queimando com determinação. Estou mentindo, sinhá? Então me açoite. Mas saiba que 3 pessoas sabem exatamente onde escondi esse documento. Uma delas é tio Benedito, que trabalha nesta fazenda há 40 anos. Outra é Maria Flor, em quem todos confiam. E a terceira. Ela pausou dramaticamente. É alguém desta casa grande. Alguém que vocês jamais suspeitariam. Quem?
rugiu o senhor Joaquim. Se algo me acontecer, se meu bebê não nascer bem e saudável, se eu sofrer qualquer acidente nos próximos meses, a carta chega às mãos do juiz amanhã mesmo. E com ela, um testemunho detalhado de tudo o que vi naquela noite. A verdade vem à tona. E a senhora perde tudo: posição social, riqueza, liberdade. A forca espera assassinos, mesmo os que usam vestidos de seda. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Padre Inácio, o mesmo homem que a denunciara horas antes, o homem que começara toda aquela provação, deu um passo trêmulo à frente. Suas mãos tremiam violentamente, seu rosto coberto de suor frio apesar da brisa da tarde. Eu vi algo naquela noite também. Sua confissão saiu como sussurro amplificado pelo silêncio total. Todos se viraram para ele, chocados. O padre continuou, lágrimas correndo por seu rosto. Via Sinhá Clara saindo do quarto do senhor Antônio às pressas, carregando algo escondido sob o xale. Vi sua expressão. Não era de tristeza por um homem doente. Era de satisfação. De missão cumprida. Ele caiu de joelhos ali mesmo, na terra batida, soluçando. Guardei silêncio por medo, por vergonha, porque ela ameaçou destruir a capela se eu falasse. Mas uma vida inocente. Ele apontou para a barriga de Joana com mão trêmula. Não merece pagar por minha covardia. Perdoe-me, Deus. Perdoe-me, Joana. Eu sou tão culpado quanto ela. A multidão explodiu em murmúrios. 50 vozes sussurravam ao mesmo tempo, processando a revelação bombástica. Um assassinato. Veneno. Documentos escondidos. Era mais drama do que qualquer um esperava ver naquela tarde de janeiro. A Sinhá Clara cambaleou para trás como se tivesse levado um tiro. Seu segredo, tão cuidadosamente guardado por 5 anos, desmoronava diante de todos, escravizados, capangas, vizinhos que haviam chegado atraídos pelo tumulto. Seu mundo de mentiras construído sobre um cadáver se despedaçava como vidro. O senhor Joaquim subiu na varanda novamente, agarrando a esposa pelos ombros com força. Clara, diga que é mentira. Diga que é uma conspiração desta negra invejosa. Mas enquanto olhava nos olhos dela, viu a verdade refletida como espelho. Ela era capaz. Ela havia feito. A Sinhá tentou falar, abriu a boca diversas vezes, mas nenhuma negação convincente saiu. Apenas soluços sufocados, apenas o desmoronamento de uma mulher que pensava estar acima das consequências. A verdade estava escrita em seu silêncio, em seus olhos arregalados, em suas mãos que tremiam descontroladas. Ele ia nos deixar na miséria. Ela finalmente gritou, sua voz histérica. Ia dar tudo para esses escravos. 40 anos construindo este império, e ele ia jogar tudo fora por culpa cristã de última hora. Eu apenas protegi o que era nosso por direito. Era uma confissão. E todos ouviram. Joana, ainda amarrada ao pelourinho, falou novamente, sua voz agora mais suave, quase maternal. Eu não quero vingança, Sinhá. Não quero vê-la na forca, apesar de ser o que a lei manda. Não quero destruir esta fazenda onde nasci e trabalhei toda a minha vida. Ela fez uma pausa, deixando a esperança florescer nos olhos da assassina. Quero apenas 4 coisas, e todas são razoáveis. Primeiro, minha liberdade completa e a do meu bebê quando nascer, com documentos legais que ninguém possa contestar. Segundo, que todos aqui, ela olhou para seus irmãos de senzala, 50 pares de olhos fixos nela com esperança desesperada. Recebam exatamente o que o senhor Antônio queria. Educação, oportunidade de aprender um ofício, salário justo pelo trabalho, e a chance real de comprar sua alforria em condições honestas. A multidão murmurou em aprovação. Era mais do que sonhavam possível. Terceiro, que a pequena Ana continue aprendendo. Ela tem um dom para letras e números, e dons não devem ser desperdiçados só porque nasceu mulher. Eu a ensinarei, publicamente, com a aprovação de vocês. Joana respirou fundo, sentindo o bebê chutar como se aplaudindo. E quarto, que o padre Inácio reconstrua sua consciência ajudando a educar não só Ana, mas todas as crianças desta fazenda, negras,
brancas, mulatas. Conhecimento para todos. Foi isso que o Sr. Antônio queria antes de morrer. A ousadia era inimaginável. Uma escrava, amarrada e condenada, negociando termos com seus senhores como se fosse igual. Mas ela tinha a arma mais poderosa: a verdade. O Sr. Joaquim olhou ao redor lentamente. Seus capangas esperavam ordens, o feitor ainda segurava o chicote no chão, os escravizados mal respiravam. Mas ele viu algo nos olhos deles que nunca notara em 20 anos. Não era mais submissão ou medo. Era dignidade, esperança, e a promessa silenciosa de que aquele momento mudaria tudo, para sempre. Se recusasse os termos de Joana, a verdade sairia. A fazenda seria confiscada pelo Império. Sua esposa seria julgada e provavelmente enforcada por assassinato. Ele próprio seria arruinado socialmente, pois todos saberiam que viveu 5 anos dos lucros de um crime. E pior, os escravizados agora sabiam seu poder. 50 pessoas que poderiam se rebelar a qualquer momento. Soltem-na, ele disse finalmente, sua voz quebrada pela derrota e talvez por um lampejo tardio de decência. Soltem-na agora e tragam os papéis de alforria do escritório. Preparem documentos para todos os termos que ela falou. Ele olhou para Joana com algo parecido com respeito. Você venceu, Joana. Não com violência, mas com algo muito mais poderoso. O feitor Damião jogou o chicote longe com nojo. Tio Benedito correu para desamarrar Joana, suas mãos velhas tremendo de emoção ao libertá-la. Quando as cordas finalmente caíram, Joana quase desabou, mas dezenas de mãos a ampararam. Mãos de seus irmãos e irmãs que estavam testemunhando o impossível se tornar real. Joana foi carregada em triunfo até a senzala, onde foi deitada cuidadosamente. Maria Flor preparou chás de ervas para acalmar o bebê agitado dentro dela. As mulheres cantaram canções de celebração, os homens dançaram pela primeira vez em anos. Era como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas naquele momento. A pequena Ana conseguiu escapar de seu quarto trancado e correu pela fazenda até encontrar Joana. Ela se jogou nos braços da professora, chorando rio de lágrimas. Perdoa minha mãe, Joana. Perdoa. Foi minha culpa, eu não devia ter contado, eu não devia. Joana acariciou os cabelos loiros da menina com ternura infinita. Não há nada a perdoar, minha pequena. Você não fez nada errado. Você apenas queria aprender, e isso é a coisa mais natural e linda do mundo. Joana limpou as lágrimas do rosto de Ana. Você me deu a coisa mais preciosa, a lembrança de que existem pontes sobre os abismos que nos separam. Que o coração de uma criança não conhece as divisões que os adultos criam. Naquela tarde histórica, documentos foram assinados à luz de lampiões. Não apenas a alforria de Joana, mas um novo acordo: trabalho remunerado, educação, condições dignas. O padre Inácio, de joelhos, jurou dedicar sua vida a ensinar. A sinhá Clara foi confinada em seu quarto, aguardando decisão sobre seu destino. Prisão ou exílio, ainda se discutia. E quando a noite caiu sobre a fazenda Vale do Café, pela primeira vez em décadas, havia esperança nas senzalas. Crianças sussurravam sobre aprender a ler. Adultos sonhavam com liberdade comprada com trabalho honesto. Tudo porque uma mulher grávida, amarrada ao pelourinho, escolheu usar palavras como armas e verdade como escudo. 2 meses depois, numa noite de lua cheia, Joana deu à luz uma menina saudável que chamou de Esperança, porque era exatamente isso que seu nascimento representava. A criança nasceu livre, com documentos assinados e selados, algo preciosamente raro naquele Brasil de 1856. Quando Esperança soltou seu primeiro choro, dizem que um arco-íris apareceu no céu apesar de não ter chovido. Alguns chamaram de milagre. Outros, de coincidência. Joana chamou de justiça poética. Ela abriu uma pequena escola na antiga senzala reformada, ensinando crianças negras, mulatas e pobres a ler e escrever. Ana foi sua primeira e mais dedicada ajudante, ensinando ao lado da mulher que salvara sua vida e de tantos outros com coragem e palavras. A menina se tornaria, anos depois, uma das primeiras professoras formais do Vale do Café,
dedicando sua vida à educação de meninas. A sinhá Clara nunca foi julgada publicamente. O senhor Joaquim pagou muito ouro para evitar o escândalo completo. Mas ela foi exilada para um convento em Portugal, onde passou o resto de seus dias em penitência forçada, carregando o peso da culpa até sua morte solitária 10 anos depois. Dizem que ela morreu murmurando pedidos de perdão que nunca seriam ouvidos. O padre Inácio dedicou o resto de sua vida a ajudar escravizados, construindo escolas clandestinas, escondendo fugitivos, falsificando documentos de alforria. Ele morreu velho, mas em paz, tendo redimido seu silêncio covarde com décadas de ação corajosa. No seu funeral, mais de 200 ex-escravizados prestaram homenagem ao homem que encontrara sua consciência tarde, mas a seguirá até o fim. A Fazenda Vale do Café tornou-se conhecida em toda a província como o lugar onde a mudança começou, não com sangue derramado, não com rebelião violenta, mas com coragem, inteligência e a força inabalável da verdade. Outras fazendas, envergonhadas ou inspiradas, começaram a adotar práticas mais humanas. A história de Joana correu pelos campos de café como fogo em palha seca. Anos depois, quando abolicionistas visitavam a região buscando histórias para fortalecer sua causa, sempre paravam na fazenda. Queriam conhecer Joana, queriam ouvir de sua própria boca como uma mulher amarrada ao pelourinho vencera sem levantar a mão. Ela contava sua história com humildade, sempre enfatizando que não fora apenas ela. Fora tio Benedito guardando segredos, Maria Flor dando força, o padre encontrando coragem, até Ana mostrando que a inocência pode quebrar muros. Eu tinha 2 escolhas naquele dia, ela costumava dizer aos visitantes, com Esperança brincando aos seus pés e outras crianças ouvindo fascinadas. Podia morrer calada, levando meu segredo para o túmulo junto com meu bebê. Ou podia viver falando, plantando sementes de mudança. Minha mãe me ensinou que palavras são sementes. Plantei a minha naquele dia ensolarado de janeiro, regada com meu medo e minha coragem, e ela floresceu em liberdade. Não apenas para mim, mas para todos nós. Esperança cresceu forte e inteligente, tornando-se médica num tempo em que mulheres negras mal podiam sonhar com educação. Ela curou tanto brancos quanto negros, ricos e pobres, nunca cobrando de quem não podia pagar. Seu consultório tinha uma placa que dizia: Conhecimento cura. Amor liberta. Palavras que sua mãe lhe ensinara desde o berço. O pelourinho onde Joana quase fora açoitada foi queimado pelos próprios ex-escravizados num ritual de purificação, 6 meses após aquele dia histórico. Em seu lugar, plantaram uma jaqueira que até hoje, mais de século e meio depois, continua dando frutos doces e abundantes. As crianças da região brincam sob sua sombra generosa, sem saber que ali, naquele exato local, uma mulher mudou o destino de muitas vidas com algo mais poderoso que qualquer corrente ou um chicote: a verdade. Esta é a história de Joana. A escrava que se tornou professora. A condenada que se tornou libertadora. A mãe que pariu não apenas uma filha, mas um futuro diferente. A mulher que provou que às vezes, a arma mais poderosa não é a força bruta, é saber o que os poderosos querem esconder, e ter coragem de revelar na hora certa. E cada vez que alguém aprende a ler, cada vez que a verdade vence a injustiça, cada vez que os fracos encontram força nas palavras, o espírito de Joana sorri do além, sabendo que sua semente continua florescendo, geração após geração, em cada coração que escolhe o conhecimento sobre a ignorância, a coragem sobre o medo, a liberdade sobre as correntes.